Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Raio de Luz. Agradecemos a presença de todos vocês aqui no salão e também de quem está nos assistindo online, pelo Facebook, YouTube e pela TV Stecal. TV Stecal, que é uma grande parceira aqui da nossa casa e responsável pela transmissão dos nossos trabalhos. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Convido vocês a fecharem os olhos, deixarem o corpo relaxado, tranquilo, sentindo a energia desse ambiente, sentindo a energia que flui dentro de cada um de nós, que é uma energia linda, forte, que tem um potencial que a gente nem imagina. Que a gente possa, nesse momento, relaxar o nosso corpo, relaxar nossa mente, estar com o nosso coração, com a nossa mente aqui e agora, pensando em coisas boas, coisas que nos acalmem, pensando em Jesus, na grandiosidade que foi esse Espírito, o quanto Ele nos ampara, nos ajuda, o quanto Ele está sempre conosco e às vezes nem nos damos conta. Que a gente possa sempre lembrar da espiritualidade, lembrar de Jesus, do nosso anjo da guarda, para que eles sempre estejam conosco, nos protegendo, nos intuindo para o melhor caminho, para que a gente possa tomar as melhores decisões. Que nesse momento nosso coração esteja aberto para receber as palavras que vamos ouvir nessa tarde, que possamos fazer uma reflexão para que possa nos ajudar no nosso dia a dia, no convívio com os nossos amigos, familiares, com todos à nossa volta. Que a espiritualidade abençoe o nosso palestrante, que ele seja conduzido da melhor maneira. Com certeza ele será. Que assim seja. Hoje está conosco o nosso irmão Gia Lira, que vai conduzir a palestra com o tema Reforma Íntima. Boa tarde, meus irmãos. O nosso agradecimento a estarem aqui todos os irmãos presentes, deixando seus afazeres, a sua vida cotidiana, nesse sábado ensolarado, aonde poderíamos estar em qualquer lugar, mas optamos por aqui vir. E então, nós somos muito gratos por essa atenção dos meus irmãos. Também desejamos uma boa tarde aos irmãos que nos acompanham pelos canais digitais, todos eles, como a nossa irmã citou agora há pouco, que também, de uma maneira ou de outra, estão presentes, não fisicamente, mas com o pensamento, junto nesse trabalho. E a espiritualidade, ela conta exatamente com a nossa entrega, com a nossa dedicação, com a nossa participação. Bom, como disse a nossa irmã, o tema da noite de hoje, o hábito de fazer palestra à noite, mas o tema da palestra de hoje, da nossa conversa, é sobre a reforma íntima. E nós precisamos entender o princípio do que é uma reforma. E o dicionário é capaz de nos proporcionar o entendimento dessa palavra. Então, reformar significa, do verbo transitivo direto, reconstruir a antiga forma. Ou, ainda no transitivo direto, dar melhor
forma a corrigir, emendar. Então, veja, duas propostas há na palavra reformar. Uma delas é restaurar aquilo que originalmente existia, e outra delas é executar mudanças que lhe tragam melhorias. Então, isso é o nosso pontapé inicial. Por que a gente utiliza exemplos do mundo, da vida, da matéria, para tentar facilitar a nossa forma de compreender? Uma casa, por exemplo, eu me lembro dessa casa. Eu não sei se aqui todos já frequentam há muito tempo, mas há algum tempo atrás, e eu não vou dizer quanto, para não entregar a idade, aqui era uma casa de madeira. Era uma casa branca, com janelas azuis, e a gente entrava pelos fundos, a tribuna era cara à frente, carpê, era um carpezinho, e umas bancadinhas. Vejam, houve a necessidade de reformar. Claro, porque tudo na vida tem prazo de validade, porque é do mundo material. Então, a madeira, ela estragou, pegou cupim, e tinha bastante. Exatamente. E bem dizer, os cupins é que deixavam ela em pé. Mas não tinha qualquer tipo de problema. Era o local, o ambiente era aquele que nos fazia vir e buscar o que é espiritual. Mas necessitou fazer uma reforma. E como foi feita aqui a reforma? Foi feita uma reforma para reconstruir o que havia? Não. Foi feita uma reforma para trazer melhorias. E nós temos hoje esse prédio maravilhoso que nos acomoda com todas as suas condições para que nós possamos fazer a mesma coisa que fazíamos naquela casa, na casinha antiga, que é estudar a doutrina espírita, tentar buscar o lado espiritual, deixar o terra a terra e buscar o lado espiritual. Bem, isso é a reforma material e dá trabalho. Tenho certeza que aqui alguns dos meus irmãos, algum momento da vida, já fez uma reforminha em casa. Sabe o quanto incomoda, sabe o quanto dá trabalho, quanto dinheiro se gasta, se investe para a gente poder arrumar a nossa casa, a nossa morada. Não é diferente com o espírito. Agora nós não estamos mais falando do lado material, o lado espiritual. Nós, como espírito, como filho de Deus, fomos todos criados simples e ignorantes. E estamos reencarnando sucessivas vezes para adquirir experiência que nos permita chegar um dia na perfeição. A perfeição é a felicidade. É o máximo da evolução do espírito. Claro, deixemos bem descrever de forma correta a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta somente de Deus. Se nós pudéssemos chegar na perfeição absoluta, nós seríamos Deus. Então, nós chegamos a uma perfeição, alguns degraus, não vou dizer quantos, mas a gente não sabe ainda, abaixo de Deus. Mas, para isso, a gente precisa reencarnar, passar por todas as experiências possíveis e imagináveis. Temos que adquirir essa experiência para ser um dia perfeito. O espírito não pode ser perfeito se ele não conhece determinado assunto, se ele não viveu em determinado momento, ou época, ou lugar. Então, a gente hoje está no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, em razão da nossa categoria evolutiva, da nossa condição de evolução, a gente ainda precisa
reencarnar num plano de provas e de expiações. Mas a Terra está se transformando. E já a passos largos, está adentrando na característica, na condição de espírito de regeneração, de planeta de regeneração. Então, nós estamos vendo acontecer a mudança. Tudo isso que está acontecendo no mundo, que nós observamos, já é fruto dessa transformação, da necessidade do planeta deixar de ser provas e expiações e começar a sua jornada para espíritos de regeneração, espíritos que querem se regenerar. E para que isso aconteça, nós precisamos nos reformar. E aqui cabem os dois sentidos. O sentido conservador, que é reformar aquilo que existe, e nós, como espírito, pensando dessa maneira, na proposta da reforma íntima, vamos querer voltar à essência divina que existe em nós. A proposta da reforma íntima é buscar a essência, o espírito. Mas podemos usar um outro sentido da palavra reformar? Fazer melhorias? Podemos? Também podemos fazer melhorias. Porque não é 8 ou 80 para nós. Nós podemos e devemos fazer melhorias, ou seja, aproveitar aquilo que a gente já aprendeu, aproveitar tudo aquilo que nós já carregamos como bagagem espiritual, moral, e acrescentar, dar uma melhorada para executar essa reforma. Bom, aí, como nós somos espíritas, nós temos que buscar os postulados da doutrina espírita. Nós temos que ir nas obras básicas, né? As obras subsidiárias da doutrina, autores dos mais diversos, romances, contos, histórias, livros de filosofia são importantes, são importantíssimos, mas indispensável é o Pentateuco Espírita. São as 5 obras da doutrina que muitas vezes nós largamos de canto para ler um romance, para ler uma historiazinha, claro, algo que nos chama a atenção no momento, mas não nos esqueçamos, para fazer aquela reforma profunda dos alicerces, daquilo que nós somos como espírito, precisamos da lei divina, precisamos das explicações dadas pelos espíritos a Allan Kardec. Então, recorramos nós ao Livro dos Espíritos hoje. E vamos também falar, se der tempo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu digo se der tempo porque eu só tenho 1h30 para falar. Eu não sei por que quando eu faço essa brincadeira todo mundo ri, mas calma, são alguns minutos, 35 minutos, 40 no máximo, e o tema às vezes ele extrapola, porque vocês já perceberam, eu falo demais, né? Então às vezes a gente se empolga, mas não importa. Vamos seguir na proposta do Livro dos Espíritos. Como, em que partes nós vamos encontrar algo que possa nos auxiliar na proposta da reforma íntima? Na pergunta 96. Vamos começar por ela. São 4 perguntas. Tá? São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Por que saber isso, gente? Porque a gente se compara. A gente olha para o irmão que está sentado do lado, olha para o irmão que vive conosco, a gente percebe que somos diferentes uns dos outros. Percebemos que há pessoas que têm mais facilidade em determinada área, outras têm mais dificuldade. Observamos que nós, às vezes, capengamos em necessidades que nós ainda não conseguimos completar. E por que isso acontece? Se eu preciso me reformar, os outros também precisam se reformar. Então, é importante a gente entender se há uma divisão se os espíritos são todos iguais ou não. Primeiro, nós precisamos saber que fomos criados iguais. Todo mundo foi criado exatamente igual, simples e ignorante.
E o ignorante aqui não é de agressividade, de violência. O ignorante aqui é de desconhecimento. Então, a gente foi criado purinho, sem saber nada, sem conteúdo algum. Fomos criados todos exatamente iguais para que a gente pudesse dar continuidade na nossa vida. Então, o Pai nos criou e disse: agora, filho, que tens vida, agora que nasceste para o universo, segue o teu rumo, segue o teu caminho. Então, o que os espíritos respondem à pergunta 96? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, nós vamos ver que a perfeição, a evolução que cada um é capaz de alcançar ao seu tempo, do seu modo, nas suas condições, vão nos permitindo mudar de ordem de espírito, ou seja, de categoria. A 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Ou seja, Kardec, curioso, como um bom professor, sabendo que deixaria uma matéria importantíssima para o futuro da humanidade e que essa humanidade utilizaria essa matéria de forma catedrática a estudar, a dedicar-se ao aprendizado, ele fez perguntas cruciais, que provavelmente eram dúvidas dele também, mas que servem exatamente para nós. Então, eles responderam que há categorias conforme o grau de perfeição. E Kardec perguntou se há um número limitado dessas categorias. E eles responderam da seguinte forma: são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras. E segue a resposta, eu não vou ler a resposta toda, porque aqui a palestra não é uma palestra de leitura e é para ela não ficar maçante, mais maçante do que já é me aturar. Mas ele, em seguida, faz um comentário. Os espíritos fazem um comentário ao final. Mas, para facilitar, elas podem reduzir-se às 3 principais categorias de espíritos. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição. E aí a gente faz uma autoanálise aqui. A gente dá uma brecada e começa a se analisar, porque foi assim que eu comecei a estudar esse tema. Bom, vou tentar me enquadrar aqui, né? Será que eu sou um espírito da primeira ordem? E aí a resposta que eles dão, dizendo que são os que atingiram a perfeição, já me dá a resposta imediata. Eu não preciso que a dirigente do trabalho na casa espírita, o atendente do atendimento fraterno, eu não preciso que ninguém me diga. Eu, ao analisar, vendo que eu não sou perfeito, e não sou mesmo, eu não estou na primeira ordem dos espíritos. E eles seguem dizendo que esses são os espíritos puros. Então, a primeira ordem, espíritos puros. A segunda ordem, formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é sua preocupação. E aí eu tentei mais uma vez me enquadrar e não consegui. Não deu, não rolou. Por quê? Alguém poderá dizer assim, a gente já pensa no bem. Sim, a gente pensa no bem, mas se esforça para fazer o bem. Nós nos esforçamos. Significa dizer que estamos em processo de evolução. A evolução está para se dar, mas ainda não se deu. Porque para esses espíritos medianos da segunda ordem, o desejo do bem, ou seja, será que eu, analisando sinceramente a minha existência, eu me levanto todos os dias e a primeira coisa que eu penso é: opa, hoje eu vou fazer o bem? Não, ainda não é. Eu saio de casa e no trânsito de Florianópolis, que é maravilhoso, que flui feito a corrente sanguínea no nosso corpo, parece, né? Mas às vezes tem umas plaquinhas de colesterol que atrapalham, né, o fluxo do trânsito. Não tem problema. Mas será que eu consigo no trânsito ser bom? O desejo de fazer o bem no trânsito? Que a gente se transforma atrás do volante. No meu trabalho, no meu ambiente, às vezes eu tenho que utilizar de determinada característica porque é a minha função.
tem que ser um pouquinho mais rígido, outros um pouco mais maleáveis, mas dizer sim e dizer não se enquadram no desejo de fazer o bem? Será que eu tenho consciência disso? Porque saibam, gente, dizer não pode ser um bem. Um não na hora certa, diante da situação adequada e externado de forma coerente, ele faz um bem danado. Porque nós não estamos aqui só para ser bem atendidos, ou ser atendidos em todos os nossos desejos. Tudo ser dito sim para nós. Não, isso nos prejudica. Então eu vi que não estou na segunda categoria. Então, sobrou uma, eram 3, sobrou uma. Eu tenho que estar ali, eu sou filho de Deus, eu sou criatura. E eles dizem o seguinte: pertencem à terceira ordem os que ainda se acham na parte inferior da escala. Ou seja, opa, me achei. É o meu lugar. Os espíritos imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que caracterizam. Mas aí a gente precisa fazer um comentário. Se eu não tenho desejo do bem, como a gente analisou, um desejo que parte de dentro de mim, que é a minha realidade diária, se eu não tenho esse, eu também não tenho o desejo do mal. Porque eu também não me levanto pela manhã e penso, hoje eu vou fazer o mal. Eu também não entro no meu automóvel e penso, hoje eu vou fazer o mal. Porque o meu carro é pequenininho, se eu tivesse um Jeep, de repente, quem sabe. Mas eu não desejo fazer o mal. No meu trabalho, na minha família, eu até faço mal, pratico mal, mas faço por imperfeição. Por desconhecimento, muitas vezes, da lei. Então, não é um desejo meu fazer o mal. Então, vejam, como até na terceira ordem, a gente já tem uma diferençazinha. Mas a ignorância eu possuo, porque eu preciso estudar, eu preciso aprender. A doutrina espírita, ela é essa ferramenta, e a exposição doutrinária, ela é grandiosa para aquele que é malandro, porque ele precisa estudar, ler primeiro, preparar o tema para depois expor. A tarefa principal é de autoiluminação. Então, a ignorância eu encontro em mim. E as paixões? Quem que não as possui? Nós somos muito apaixonados, nos apaixonamos por tudo, por pessoas, por coisas. Perdemos a nossa cabeça, a nossa orientação, muitas vezes, por conta da paixão. Não pelo amor. Amor é outra coisa. Agora, a paixão nos entorpece. Então, eu estou na terceira categoria. Na pergunta 132, que fala sobre os objetivos da encarnação. Bom, eu sei que eu sou uma determinada categoria, estou num determinado patamar, e agora, qual é a proposta de aqui estar? Ninguém nunca se perguntou o que eu estou fazendo aqui. Então, na pergunta 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é longa, eu vou reduzir a 2 pontos principais. Eles respondem da seguinte maneira: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E precisa de destaque, o impõe. Porque todo mundo pensa que Deus é bonzinho. Todo mundo pensa que não, Deus é amor, Deus respeita, Deus entende, tudo bem, ele faz tudo isso. Mas nós podemos optar por não reencarnar? Não. Não. Podemos escolher retardar a reencarnação? Podemos. Mas aí vamos estacionar na evolução. Para chegar à perfeição, precisamos reencarnar. Certa oportunidade foi perguntada aos espíritos se, principalmente depois do filme Nosso Lar, quando nós vimos lá no Nosso Lar que há computadores, que há sala de estudo, que há biblioteca. Então eles perguntaram: a gente é possível progredir no mundo espiritual? E aí os espíritos responderam que no mundo espiritual é possível aprender, mas o aprendizado só se concretiza quando reencarnamos.
Porque daí aqui, sob o véu do esquecimento, é que nós vamos ser testados. Sob o véu do esquecimento, ou seja, é instintivo, precisa vir de dentro de nós. Se eu perdoo o meu inimigo que reencarnou na minha família, precisa vir de dentro de mim. E não porque eu me lembro da última encarnação, ou porque eu me lembro de quando eu estava no plano espiritual. Se nós nos lembrássemos de quando nós estávamos no mundo espiritual antes de vir para cá e das promessas que fizemos, nós ficaríamos envergonhados. Mas não devemos desanimar. E o outro ponto que diz o seguinte, o objetivo da encarnação, né? O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na criação. Vejam, todos nós, todos, temos uma parte na criação. Deus criou o universo? Criou. Mas nós somos com ele co-criadores. Nós temos a responsabilidade de fazer a máquina funcionar. Alguém pensa aqui que quando chegar na condição de espírito perfeito, de espírito feliz, vai ter vida mansa? Vai parar, vai sentar numa nuvenzinha branca, pairando pelo céu? Porque chegamos no céu, negativo. E a gente às vezes reclama, né? Criar filho. Criar filho é tão complicado. O filho, quando é criança, são muitos cuidados. A nossa vida vai toda para a criação dos filhos. Quando chegam na idade da aborrecência, porque nós somos aborrecentes nessa idade, nossa, quanto trabalho e quanta incomodação para os pais. E às vezes a gente acha que é difícil. Como é difícil criar os filhos? Imaginemos quando chegarmos na condição de um espírito crístico, na condição de um espírito como Jesus, que a ele foi confiado um planeta. 2, 3, 4, 5 filhos é muito? Um planeta com 8 bilhões de criaturas encarnadas e 3 vezes o número disso na crosta terrena, esperando vir. Aí é que nós vamos dizer se realmente é difícil educar ou não. Então, a parte que nos toca, hoje temos condições? Não. Hoje nós não temos condições espirituais. Por exemplo, de ser um espírito elementar. O que é o espírito elementar? São aqueles espíritos que cuidam da natureza. Os que auxiliam nas chuvas, nos ventos, nas marés. Temos condições? Não. Nenhuma. Temos conhecimento para isso? Sabedoria? Nenhuma. Estamos aprendendo. Estamos estagiando para chegar lá um dia. Tem que continuar, meu Deus. Não, eu me empolgo muito, falta 10 minutos só. 10? Não, 15, né? 15, tá, gente? 15. Pô, eu vim lá do sul da ilha. Né? Dá uma ajudinha para nós. Conhecimento de si mesmo. Está lá no Livro dos Espíritos. Tem um Gustavo, o nome dele é Gustavo, de um canal do Instagram, que ele fala sobre espiritismo, né? Ele é carequinha, assim. Aí ele diz, está lá, no Livro dos Espíritos. Toda vez que eu repito isso, eu me lembro dele. Está lá, no Livro dos Espíritos, na pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A gente quer saber. Como é que eu faço para resistir, Jean? Alguém poderia me perguntar. Como eu faço para resistir ao chamamento, à atração, que as coisas da matéria, os gozos que aqui a gente é capaz de executar, nos chama, clama por nós. Como fazer para isso? E como fazer diante da observância da prática do mal? Porque tem uma hora que a gente percebe, opa, fiz o mal. A gente tem a consciência já. Sim, acabei errando. Como entender isso? Então, qual o meio mais prático? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: um sábio da antiguidade já falou disso. Conhece-te a ti mesmo. E olha como a humanidade perdeu tempo até agora tentando fazer essas descobertas fora, exteriormente. Como nós, como humanidade, ainda não conseguimos voltar os olhos para dentro de nós mesmos.
Analisar a nossa característica, as nossas condições espirituais é fundamental. Conhecer-se. Eu sou explosivo, então se conheça, analise os pontos em que você explode diante das situações da vida. Eu sou temeroso, eu tenho medo sobre as coisas que acontecem. Analise o seu medo, encontre o medo em si próprio, para que você possa percebê-lo, ao percebê-lo, dominá-lo. Então, vejam como é importante se conhecer e ser justo. Não, eu realmente não sou uma pessoa ainda muito boa. Eu ainda não sou um espírito evoluído. Eu tenho ainda muitos defeitos e preciso melhorá-los. Isso é o primeiro passo. Porque quando a gente encontra o defeito, lembram-se que é reforma íntima? Você vai fazer a reforma íntima por quê? Muitas vezes porque tem um cano que está quebrado, mas você não sabe onde está. Tem um pilar que precisa arrumar, você não vê. Mas quando começa a mexer, descobre. É assim que nós passamos a fazer a transformação. Então, na pergunta 919 ainda, só que item A, o Kardec perguntou, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Como que nós vamos conseguir se conhecer? E aí a resposta foi uma resposta do Livro dos Espíritos que é assinada. É curioso, ela é uma resposta assinada por Santo Agostinho. E ele diz, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Mas a gente não tem o hábito. As coisas da vida, muitas vezes as atenções se diluem, principalmente agora em época de rede social. Você pega o celular, abre o celular e perde minutos, às vezes horas. E quando vê, já foi. O tempo precioso de executar uma melhora. Mas não, nós nos distraímos. E distraímos na hora de deitar, na hora de dormir. Nos preocupamos muitas vezes com o problema financeiro, com os problemas emocionais, amorosos, mas não nos preocupamos em analisar se fui melhor nesse dia. O que eu fiz? Desde o primeiro passo que eu dei para fora do meu lar, para fora do meu quarto, eu não precisa nem sair do lar, como eu reagi com a minha família, como eu interagi com a sociedade. Eu fiz alguma coisa que pode me causar vergonha? Fiz, então vou me desesperar? Não. É importante encontrar o erro, encontrar o defeito, mas ir corrigindo. Lembram-se? Reforma íntima. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente ir para o encerramento, já falamos sobre o Livro dos Espíritos, mas tem alguma coisa sobre a possibilidade de se reformar no Evangelho segundo o Espiritismo? Tem, claro que tem. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo ou melhor dizendo, o Evangelho de Jesus é a cartilha de vida. Todo aquele que conseguisse implementar aquilo que está escrito no Evangelho, na Boa Nova, teria uma vida que se aproximaria mais rápido, quem sabe, encurtaria o caminho para a perfeição. E lá no capítulo 17, o título é Sede Perfeitos. Sede Perfeitos. Ou seja, é uma proposta. Vejam que está voltada, olhando para o futuro. Os Espíritos estão nos dizendo, nós precisamos ser perfeitos. E para chegar a essa perfeição, precisamos contar com ajuda. E lá em Mateus, nós precisamos buscar o que o Cristo falou. Jesus é o nosso modelo e guia. E o que o Cristo disse? Amai aos vossos inimigos. Olha só,
Já começa dificultando. Parece que Jesus não tinha inimigo, né, para ele falar isso. Ele não tinha. Agora, os homens o tratavam como inimigo. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E nós oramos, mas oramos por aqueles que nós amamos. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa disso teríeis? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Vejam, sede perfeito. Ele está dizendo, busque a perfeição. Chegue à perfeição um dia, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É o nosso destino, é inexorável. Não tem como escapar. Hoje a gente pode estar atrapalhado, hoje a gente pode estar meio capengando, mas nós chegaremos lá. E aí, o item a seguir do Evangelho significa o homem de bem. Eu não vou ler completamente, mas vou pensar aqui alguns itens de cada parágrafo, porque é uma obra-prima. O homem de bem. E depois do homem de bem tem os bons espíritas. Mas isso é motivo de uma outra palestra. Tá? Então, o homem de bem diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Vejam, no livro dos Espíritos, nas leis morais, tem todas as leis, né? E todas são um título único. A única que são 3 itens, é a última lei. De justiça, de amor e de caridade. Ou seja, não conseguimos ser justos se não aprendemos o que é o amor e a fazer a caridade. Então, aqueles que são juízes do mundo terreno, sejam os juízes oficiais ou aqueles que julgam, entendam, nós não seremos justos se não agirmos com amor e caridade. Mas não é só isso. Não amaremos, não conseguiremos amar se não aprendermos a ser justos e caridosos. E também não saberemos corretamente praticar a caridade se não tivermos amor e justiça. São inseparáveis. Então, veja a importância na busca do homem de bem. Deposita a fé em Deus e sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. O que é depositar fé em Deus? Submeter-se à sua vontade em todas as coisas. Porque a gente diz que tem fé em Deus. As pessoas nos perguntam, já tens fé? Tenho. A tua fé em Deus, de que tipo? Eu sou espírita. O católico vai dizer que tem uma fé católica em Deus. O evangélico protestante vai dizer que tem uma fé também em Deus. Todos vão dizer ter fé. Mas, essencialmente, ter fé é se submeter às suas vontades. É ter aquela certeza como tinha numa embarcação que estava prestes a afundar, balançando de um lado para o outro, o mar lambendo com vés, e as pessoas correndo desesperadas. E em determinado momento, alguém vê um menininho sentado, brincando com um carrinho. Sentado, tranquilamente, brincando com um carrinho. E essa pessoa pergunta, meu filho, você não está com medo? O barco vai afundar? E ele respondeu, não. Quem está no comando é o meu pai. Então, vejam, ter confiança, ter fé, é submeter-se a Deus. Me aconteceu um problema de saúde grave. Submeta-se. Submeta-se a essa lei divina que rege todo o universo. Eu tenho uma vida, eu passo pela prova da pobreza. Submeta-se à prova da pobreza. Eu sofro com a prova da riqueza. E a gente às vezes acha que até é um paradoxo, né? Como é que eu vou sofrer com a prova da riqueza? Mas ter muito dinheiro também é complicado. Tá? Há grandes responsabilidades. Então,
Submeta-se. Nos submeter à vontade de Deus. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos materiais. Podemos ter tudo. Casa, carro, roupa, de marca. Tudo. Podemos ter tudo. Mas não podemos nos apegar. Porque nós não sabemos a hora que a viúva morte vai bater na nossa porta e nos chamar para o mundo espiritual. E na hora que isso acontecer, não dá tempo de fazer mala. Porque não dá para levar nada para o mundo espiritual, que a chama não tem gaveta. A gente vai partir naquela hora, naquele momento. Então, buscai primeiro o reino de Deus e tudo lhe será dado por acréscimo. É lutar nessa vida para tentar entender os bens espirituais, que é paciência, sabedoria, conhecimento, amor, justiça, caridade. Esses são os bens espirituais, que aquele que estiver em sua posse vai conseguir chegar no mundo espiritual e lá encontrá-los. Todas as decepções são provas ou expiações. Vejam, gente, as coisas que nos acontecem ou são provas, estamos sendo testados para melhorar. E quando a gente passa na prova, é igual passar na prova no colégio, passar na prova do vestibular, na prova do Enem, aquela felicidade de ter passado na prova. Ou expiações. E expiar é sofrer. Expiar é passar na matéria, na carne, aquilo que nós fizemos aos outros. Então, se eu fui um carrasco, se eu usei muito da maldade, se eu vilipendiei a humanidade das pessoas, eu terei que resgatar. Preciso exatamente passar, eu matei alguém numa outra vida, vou ter que morrer da mesma maneira? Não necessariamente, porque um bem é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Então, se eu me torno uma pessoa boa, faço bem, pratico bem, os meus pecados vão sendo analisados. Pecados, eu digo no termo, né? Mas os meus erros. Acabou. Eu cheguei só no quarto item. Que sacanagem, né? Eu não me emendo, não tem jeito. Para encerrar, 13 princípios de Benjamin Franklin na sua autobiografia, porque ele era uma pessoa muito inteligente, mas em determinado momento da vida ele ficou muito cruel. Ele respondia de pronto aquilo que as pessoas falavam e as pessoas não gostavam. Porque falar a verdade, na lata, dói. E aí as pessoas começaram a deixar ele de lado. Ele, então, criou 13 princípios, escreveu em 13 cartões que deixava pela casa para ele ir melhorando. Então, rapidamente. Temperança. Não coma até o embotamento, não beba até a exaltação. Isso serve para o espiritismo? Claro que serve. Serve para a vida espiritual? Claro que serve. Silêncio. Não fale sem proveito para os outros ou para si mesmo. Evite a conversação inútil. Como a gente joga a conversa fora. Como a gente fala besteira. Como a gente perde tempo com essas coisas. Ordem. Tenha um lugar para cada coisa. Que cada parte do trabalho tenha o seu tempo certo. Organização. A casa está bonitinha, não está? Está organizadinha, não está? Tem que ter organização. A espiritualidade vê a organização. Dá valor à organização para quem é pontual, para quem chega na hora, para quem não falta. Eles contam com esses médiuns. Porque quando às vezes a gente pega férias, eu não sei se aqui alguém pega férias, desculpa se pegar, né? A gente pega férias e vai viajar, os espíritos vêm aqui nos esperar. Porque a nossa energia como médium é única. A minha é uma, a dela é outra, a dele é outra. Então, a energia tem que ser extraída de cada um para atender os espíritos que estão aqui, desencarnados. Resolução. Resolve executar aquilo que deve, execute sem falta aquilo que resolve. Porque às vezes a gente resolve, decide, mas não faz. Tem que fazer. Frugalidade. Não faça despesa sem proveito, para os outros ou para si mesmo. Ou seja, nada desperdício. Isso aqui não está no livro dos Espíritos? Viver como necessário. Está lá, no livro dos Espíritos.
falar de novo, falei de novo, está lá no livro dos Espíritos. Diligência, não perca tempo. Esteja sempre ocupado com algo útil. Dispense toda a atividade desnecessária. Sinceridade, não use de artifícios enganosos. Pense de maneira reta e justa. E quando falar, fale de acordo. Não adianta de nada eu ser no pensamento justo, correto, e falar besteira. Fale de acordo com o que a gente pensa. Justiça. A ninguém prejudique por mau juízo ou pela omissão de benefícios que são seu dever. Moderação. Evite extremos. Não nutra ressentimentos por injúrias recebidas, tanto quanto julga que o mereçam. A gente fica ressentido por alguém que nos faz alguma falta. Não liga, não. Segue. Continua. Asseio. Não tolere falta de asseio no corpo, no vestuário ou na habitação. Veja, o espírita tem também que cuidar do corpo. O corpo é o nosso instrumento. Então, a gente tem que estar... O que é o asseio? O asseio é o feio arrumadinho, né? Aquela coisa assim, o ajustado. Então, fazer os exames, fazer os exames de rotina. A gente tem que fazer, tem que cuidar do corpo. Tem que cuidar com o desgaste excessivo. A roupa, tem que botar uma roupinha razoável. Não adianta vir aqui para frente. Ninguém vê os espíritos desencarnados, trabalhadores aqui. Se nós tivéssemos capacidade de ver, nós não veríamos nenhum deles sem a túnica. Aquela roupa. Lembram do filme Nosso Lar? Todo mundo no nosso lar tem aquela túnica, né? Aquela roupa bonita, tranquila, leve, suave. Não tem ninguém de sunga, não tem ninguém de bermuda, não tem ninguém de saia, não tem nada, não dá para ver. Não tem? Por quê? Porque há uma ordem. Moderação. Não, aceite. Tranquilidade. Não se perturbe com as coisas triviais, acidentes comuns ou inevitáveis. Calma. Já aconteceu. Não adianta você ficar desesperado. Agora tenta resolver, sair da situação. E segue. Não, castidade. Evite a prática sexual sem ser para a saúde ou procriação. Nunca chegue ao abuso que o enfraqueça, nem prejudique a sua própria saúde, ou a paz de espírito, ou a perturbação de outrem. Vejam, a gente tem que ter cuidado com a prática sexual. A energia sexual, ela é sagrada. A gente precisa ter controle. Quantas pessoas sofrem no mundo por aí afora o descontrole sexual? Agora nós vamos ver no carnaval que se aproxima. Nós vamos ver externado isso no comportamento coletivo. E, por fim, humildade. Imite Jesus e Sócrates. Sócrates foi aquele que escreveu no Templo de Delfos. Uns dizem que não foi ele, mas a frase que nós citamos agora há pouco do Livro dos Espíritos, conheça-te a ti mesmo. Então, vejam que Benjamin Franklin não estava tão fora da nossa proposta da tarde de hoje. Então, gente, desculpa, passei 6 minutos. Vocês já estão com bônus hora. Vão chegar no plano espiritual, já vai ter alguma coisa lá para ajudar. Eu garanto, porque eu vou estar no umbral pagando por isso. Vocês podem ficar tranquilos. Tá? Então, que Deus abençoe a todos. Obrigado, Casa, pelo convite. Deixo aqui o abraço fraterno dos trabalhadores do Centro Espírita Juvencio Araújo Figueiredo, do qual nós fazemos parte. A todos vocês que agora estão, que os espíritos protetores que estão atrás da cabecinha de cada um possam estar transmitindo as energias salutares, como pétalas de rosas caindo, e quando elas tocam na cabeça, no topo da cabeça de vocês, elas se espraiam como energias benditas e vocês as absorvem por cada poro. Leve daqui a paz, a tranquilidade, o conhecimento, a sabedoria, o propósito de servir. Sejam otimistas. Por mais que o mundo lá fora esteja caindo, nós sempre tenhamos Deus, Jesus, como nosso mestre no leme. E voltem para cá, numa próxima oportunidade, porque aqui é o teu lugar para buscar o que é espiritual, preparar-se para o dia da partida, e quem sabe um dia, se formos todos merecedores, regozijamos-nos todos no plano espiritual, na felicidade que a perfeição nos permite.
Deus abençoe a todos. Até a próxima. Obrigada, Jean, por trazer nesses minutos, né, nesse momento, essas reflexões tão importantes de maneira tão alegre, com tanta energia, né? Que possamos sempre seguir o Evangelho de Jesus, porque ele é o roteiro seguro para a alegria das nossas vidas. Para encerrarmos, então, esses minutos, essa hora, eu vou pedir que tu faça a nossa prece final. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Pai, cairmos em tentações e livra-nos de todos os males. Que assim seja.